O episódio de hoje é um oferecimento da Compra Rápida, referência em conversão para e-commerce. Eles desenvolveram um checkout headless que aumenta em até 14% a conversão e permite a criação de jornadas personalizadas. E além disso, ajudam marcas como Santa Lola, Pandora e Kezak a melhorar a experiência de compra no checkout. Se você quiser melhorar a conversão do seu e-commerce, acesse aqui no nosso QR Code e fale com o time da Compra Rápida que eles vão ajudar a resolver o seu problema. Fala galera, vamos para mais um episódio sobre a NRF. Dessa vez a gente vai falar sobre o comportamento do consumidor, um dos temas que mais bombou durante o evento. Basicamente, a gente teve uma consultoria WGSN que trouxe para a gente o tema que não é mais futurologia. Com tudo que está acontecendo sobre a mudança de comportamento, mudança na jornada de compra, a gente já tem que começar as adaptações de agora. E é sobre isso que a gente vai falar. Estou aqui com o Conrad, que é o CIO da Compra Rápida. Já é uma figurinha aqui carimbada pelo que eu estou sabendo, né, Conrad? Mas se apresenta aí para a galera e a gente vai começar o nosso episódio de hoje. Boa, prazer estar aqui de novo. Sou o Conrad. São dos sócios da Compra Rápida e a gente faz checkout para e-commerce, a gente substitui os checkouts das plataformas nativas por um checkout Converte Mais. E estive lá na NRF, foi a minha primeira vez e é um prazer estar aqui para poder compartilhar os ensinamentos. Pô, o prazer é nosso e, cara, antes de mais nada, a gente estava batendo um papo, tô sabendo que foi a maior venda aí do ano, parabéns. Pô, obrigado. E, cara, vamos lá, conta um pouquinho aí como é que foi a sua experiência lá na NRF, aí antes de a gente começar o bate-papo. Legal, foi a primeira vez que eu fui por uma comitiva, né, Central do Varejo, então eles organizam, levaram 230 pessoas. Caramba. Juntas, e a feira tem 3 dias, só que a gente ficou 9 dias lá. E teve muita coisa, né? Teve dia que a gente foi na Amazon, teve dia que a gente foi no TikTok. Que legal. Teve dia de wrap-up com todos os ensinamentos. A gente fez muita visita técnica em loja. A gente é do e-commerce, mas é muito legal ver como a loja física está investindo muito em experiências. E a feira como um todo é realmente impressionante, né? Para quem já foi no VTEX Day, num fórum que tem aquela feira gigante, é muito maior do que aquilo e tem mais de um andar. Então, caramba. Tem um andar gigante, você desce, aí tem outro andar gigante, é coisa que não acaba mais. E as palestras são muito boas, né? Até eu vi uma concentração muito grande de brasileiros em palestra. Até de NRF, né? São mais de 20 mil pessoas, 4 mil brasileiros. Nossa. E todo mundo ficou muito concentrado em palestra, então nos corredores de palestra se só ouvia português lá. E pessoas muito foda falando, né? Então o Ryan Reynolds, que é o ator do Deadpool, teve o CEO do Google compartilhando sobre o UCP, teve a VP da Authentic Brands Group, que tem marcas referências no mundo inteiro. Então foi muita coisa e muito conteúdo muito bom. Legal, legal. Cara, depois a gente vai falar ali dos nossos conteúdos, né, do comportamento, mas o que mais chamou a atenção nessas visitas técnicas ali? Você falou Amazon, visita às lojas, né? Tá muito conectado ao comportamento consumidor, acredito eu também. Mas o que mais chamou a atenção aí de curioso? Cara, acho que eles investiram muito em experiência e serviços nas lojas, legal, né? Então, as lojas pararam de só focar em venda de produto físico e tinha muita experiência. Então, a Petco, por exemplo, é uma referência lá em produtos pet, era tudo em torno de experiência. Então, tinha coisa mais básica, né, como banho e tosa, mas aí no final tinha um lugar que você levava seu cachorro para ter aula de adestramento. À direita tinha um restaurante que fazia comidas na hora para o seu pet. Tinha veterinário, então tinha várias coisas e legal, tipos de serviço para você ir lá. E aos poucos, por ir lá, por criar essa comunidade, você acabava comprando também. Além de serviços terem margens melhores, foi uma das saídas que eles acharam para melhorar a rentabilidade. E criar logo esse senso de experiência que eu acho que deve aumentar muito o ticket, a fidelização, né? A comunidade, como você disse, né? Muito bom, cara. Eu acho que isso conecta com a nossa primeira pergunta, né, cara? Você que esteve lá. O que você viu aí de mais interessante, de tendência mesmo de comportamento do consumidor? Então, né, a Cassandra Napoli, que é dessa WGSN, que é a maior consultoria do mundo em insights do consumidor. Legal. Então, muitas marcas de moda contratam eles para entender o que vão ser as tendências, como lançar novas coleções. Ela falou sobre vários pontos, né? Acho que o primeiro é que a IA vai ser o novo cotidiano. E aí a gente já ouviu há 3 anos, né? IA, parece até meio clichê, meio chato falar isso de novo. Mas a IA realmente vai transformar e vai ser o novo normal. Eles falam de a IA ser invisível, então você não vai mais pensar, putz, isso tem IA. A IA vai ser uma coisa mais natural. E aí eles falaram tanto que, putz, vai ser no seu trabalho, então no seu trabalho você tem que ter IA. Vai ter a jornada do consumidor, o consumidor vai usar IA para pesquisar e vai ter que ter IAs para conectar você com o consumidor de alguma forma diferente. Eles falaram que a IA não vai acabar com empregos, eles falaram que vai aumentar empregos.
Aí eu acho que já foi um pouco de exagero, né? Depende do que, né? A gente já viu algumas vagas acabando por causa de IA, mas por outro lado, muitas vagas vão surgir por causa de IA. Então, na compra rápida, a gente contratou 3 pessoas no ano passado só com foco em aplicação de IA, tanto internamente, para melhorar a forma como a gente coda, como a gente faz as coisas, como de parte de relacionamento com o cliente também. Então, tem muito disso, e nesse contexto, o humano vai virar um luxo. Então, o humano vai ser uma coisa premium. Então, seus melhores clientes podem ter atendimento com o humano, os outros vão ter atendimento com o IA. O auge do relacionamento vai ser você se conectar com o humano. Então, você vai ter que pensar muito como adaptar isso para o futuro. Ou seja, né, vão se criar planos de atendimento com atendimento humano ali de diferencial. Que Exato. Loucura. Se você é nosso cliente top, você tem o humano ali para falar com você e a IA de outro lado. Cara, uma coisa legal que você falou, né, ainda nesse tema de comportamento, né, tipo, a gente tem que... Não adianta a gente falar, eu quero olhar para 2028, mas você não tem gente na sua equipe que tem capacidade de trabalhar com a IA. E eu acho que uma coisa que todo mundo tá com dúvida hoje é, cara, como que eu encontro essas pessoas, né? E você falou que você trouxe 2 pessoas. Como é que foi isso? Compartilha com a gente ali, porque eu acho que é uma curiosidade até para mim lá na empresa. A gente tá passando por isso, assim, cara, como é que a gente traz esse conhecimento ou forma esse conhecimento? E eu imagino que é um tema que, pô, como é que eu vou criar o novo se eu não sei, eu não tô preparado para ele, né? Legal. Então, esse foi um dos principais temas que a gente viu no Google. Eles trouxeram que a gente vê hoje que às vezes tem times diferentes e às vezes dentro do time tem uma pessoa que gosta mais, vai pesquisar e aí traz uma ferramenta, ele começa a aplicar. Aí do outro time tem outra pessoa que traz outra ferramenta e isso aos poucos vai se juntando e às vezes tem uma aplicação super legal, mas o Google, o pessoal lá pelo menos estava falando que você tem que dar um passo atrás e, você tem que criar uma base. Então isso tem que vir de uma liderança grande dentro da empresa, às vezes é o CTO, às vezes é o CEO, para implementar esse plano de IA. Eles falam de você montar uma base. Então, você tem que juntar todas as bases de dados que você tem num data lake. E eles falam que com essa base você consegue criar tipo um Gemini da sua própria empresa. E aí você pode perguntar quanto foi meu faturamento, o que essa área está fazendo, tudo que vai beber desse data lake. Ou seja, você começa com o básico dentro dos dados que você tem. Da própria empresa. Então, primeiro você cria cultura, né? essa base de dados para depois você ir expandindo e plugando ferramentas que usem IA e aí vai ficar muito mais fácil. E a IA baseada com dados é muito mais potente do que simplesmente IA. E aí eu acho que a partir disso, sim, você vai ter que trazer pessoas de fora que saibam usar e cada vez mais vai ser exigido no mercado de trabalho que elas usem essas ferramentas, né? Então, pelo menos eles falaram muito, né? De fazer primeiro em casa, criar uma base para depois ir por fora e não esse do tipo, tem uma pessoa no marketing que manja e vai trazer algumas ferramentas e outra pessoa no financeiro que vai trazer outras ferramentas. Primeiro é dentro de casa, muito bom, cara. Claramente, foi o tema central lá, né? Não dá pra falar. E até um tema legal, né? Que o meu sócio, ele foi pra NRF no ano passado. Legal. E ainda tava aquilo, cara, o que vai ser da IA? Putz, era uma promessa, ainda não sabia, não tinha tanto tema dos agentes, dessa especialização. E acho que a grande diferença de um ano, né? Menos de, a gente falando de 12 meses praticamente, é a consolidação, né? Hoje a gente já entende um pouco do caminho que ela vai tomar. E aí que eu queria conectar essa pergunta, né, cara? O que a gente tá vendo de mudança, né, agora e aí pensando nesse novo consumidor que tá chegando, que já vai ser uma realidade pra gente, a gente precisa começar a se adaptar? Bom, foram vários temas, né? Teve essa parte da IA e aí pegando um pouco no padrão de pesquisa do consumidor, né? Então antes a jornada não começa com o consumidor entrando no seu site e viajando por toda ela até o checkout. Ela começa antes com discovery. Então, eu tô com um problema, eu quero resolver esse problema, ou eu tô querendo comprar uma solução, qual que é a melhor solução que tem para mim. Ele vai começar... Antes, ele pesquisava no Google, né? Então, eu quero fazer uma reforma em casa, eu vou pesquisar no Google como fazer uma reforma, eu quero fazer isso. Eu quero viajar para a Europa, eu vou pesquisar no Google como eu viajo para a Europa. E está mudando isso. Agora você não vai pesquisar mais no Google, cada vez mais você vai pesquisar em outros lugares. 58% dos consumidores estão pesquisando em Gemini, ChatGPT, em vez de pesquisar... 58%? Então, já passou da metade. E até falando de mim mesmo, por exemplo, se eu vou pesquisar sobre uma viagem, eu não olho no Google, acho que nem mesmo no ChatGPT. Eu olho no TikTok. Eu coloco lá, viagem para tal lugar, e aí vai um pouco daquele humano como luxo, fugir um pouco da parte de buscar mais conexão. Eu quero ver a pessoa que viveu lá, o que ela passou de perrengue, ver o vídeo, ver com as experiências. Então vai ter toda essa parte de
pesquisar pelo TikTok, pesquisar pelo Google, pelo ChatGPT, pelo Gemini. Então a jornada vai começar aí. Então quem era muito bom de SEO, se posicionava bem no Google, vai começar a perder espaço. E é lá que você tem que estar, quando o consumidor está pensando no problema dele, fazendo esse discovery e não nas fases depois. Ou seja, então vai vir toda uma transformação de como que a gente pensa no consumidor, né? Para dar o conteúdo para ele. Vem sempre aquela discussão, né? Cara, o SEO morreu, não morreu? Como que é a sua visão sobre isso aí? É uma mudança de comportamento? É uma mudança de como? Queria ouvir sua opinião, pessoal, sobre isso daí. Legal. Então, o SEO é muito sobre como que eu faço o humano clicar para mim. E tá surgindo agora o GEO, que é como a IA me encontra. E é totalmente diferente como você trabalha os dois. Na IA você tem que se tornar referência do assunto. Então, sempre quando você faz toda a parte de cadastro de produto, você tem que buscar formas de se colocar como referência e colocar todos os dados que você precisa para a IA te encontrar e para te colocar na frente dos outros, né? Então, é um trabalho totalmente diferente. Legal, cara. E aí teve essa questão aí, né? Depois de anos que a gente teve de hiperconectividade e tal, eu vi falar muito sobre essa questão sensorial, do sentir, ir lá na loja, da experiência. Conta pra gente ali, acho que você falou da Petco, é um exemplo, talvez, desse cenário, né? Explica pra gente, cara, o que é isso? O que é esse sensorial que tá chegando, né? Como que isso muda a experiência que a gente tem do clique pra jornada, né? Legal. Então, eles falaram muito da hiperconectividade, né? Então, a gente passou a pandemia muito conectado e isso ficou um pouco até hoje. Os adultos passam em média 7 horas e meia atrás de telas. A gente trabalha em digital mais, às vezes 12 horas. Todo, vou dormir e ainda tô conectado, né, cara? Exato. Então, isso está um pouco de sobrecarregando e eles estão falando de você tentar tirar o seu consumidor desse ambiente super conectado, né? Então, criar essas experiências, eles falaram muito de loja física mesmo, levar o pessoal lá para criar uma conexão, construir uma comunidade e tirar ele um pouco desse ambiente. E eu acho que pensando no e-commerce, já teve um desafio desde o começo do e-commerce de tentar trazer a experiência do físico para online e não ser um tabu, né? Às vezes a gente falava que antes era um tabu comprar sapato online, hoje meus maiores clientes são vendedores de sapato. Mas a gente já tem que continuar pensando muito nisso, né? Pô, não dá para colocar uma foto meio genérica ali, você precisa colocar fotos mais reais, com consumidores usando os seus produtos, que a pessoa consiga ver de vários ângulos, já tem provadores virtuais, então tentar trazer essa experiência sensorial de volta, porque as pessoas estão overloaded, estão conectadas, né? Tornar aí o humano virando um luxo de novo, né, Sim. cara? E aí você falou também, né, essa questão do sensorial, tem muita questão de criação de comunidade, né? Eu vejo que tem hoje muitas marcas, a gente é uma comunidade, né, que a gente reúne ali mais de 480 pessoas e tal. Eu vi essa semana marcas promovendo corridas, é sobre isso que a gente está falando, né? Então a estratégia de marca ela vai fazer a aproximação das pessoas, mas é mais ou menos nessa linha? Sim, então uma das outras tendências, né, que foi falada na palestra é o fim da segmentação genérica. Então não existe mais, homens de 30 a 40 anos que moram em tal região. Hoje em dia não, você tem que pensar mulher trabalhadora que gosta de corrida. É o adolescente que gosta de games. Se você não for muito específico como você faz o seu nicho, as suas comunicações, você não vai conseguir atingir, vai ser muito caro adquirir cliente e a sua comunicação não vai se conectar no nível de profundidade que você quer. Então eles falaram muito disso, de pegar comunidades pequenas, nichos. É muito mais difícil trabalhar isso por causa de escala, mas aí tem que começar a alavancar IA para conseguir trabalhar dessa forma, né? E até pensando um pouco de CRM, quando você vai mandar a mensagem, você tem 100 mil clientes, você não vai poder pegar, deixa eu pegar 30 mil clientes homens e mandar essa oferta. Você vai ter que pensar, o Caio comprou esse sapato, ele olhou esse outro produto na PDP e não comprou, eu vou mandar um produto disso, ou ele é mais propenso a comprar aquilo, eu vou mandar aquilo. Então vai ter que ser muito mais pensado e customizado como você se interage com cada pessoa. Cara, legal, muito bom na teoria, mas hoje aí queria a sua opinião. Hoje é praticável isso, é aplicável dentro do cenário que a gente está vendo, né? E até pensando em vários tamanhos de e-commerce, como é que você imagina que vai ser o desafio de fazer isso acontecer? Hoje o dado, assim, na minha visão, o dado já está lá, né? A gente falta você entender, talvez, como você analisa, como você dá profundidade, né? Mas como é que você imagina essa aplicação aí nos próximos anos, cara? Legal. Então, a gente sempre fica um pouco, né, de NRF, o mundo futurístico, o que vai ser. E agora o que eu vou fazer, né? Exato. E aqui, agora, como é que faz, né? O cliente ligando, né? Dureza do dia a dia, como é que a gente faz?
Mas a gente viu muitas ferramentas, né? Existe ferramenta de tudo, né? Ferramenta que faz essa segmentação personalizada, tem plataformas que já conseguem estruturar esses dados de uma forma melhor para você trabalhar. Mas acho que vai muito na linha do que a gente falou, né? De, criar essa cultura do zero e fazer a base para você conseguir plugar essas ferramentas e conseguir trabalhar de forma contínua. Pode ser que você tenha um analista gênio ali que vai pegar e conseguir conectar uma IA e fazer essa segmentação, mas aí ele vai sair e você vai ficar dependendo dele? Não, né? Então, acho que vai ter que ter todo um trabalho de base para conseguir e fazer isso a longo prazo, né? Não é para fazer pequenos sprints e pensar nisso para os próximos anos. Volta lá para aquele assunto do marketing tradicional, que é a tal da persona, né? Você vai ter que falar, vai ter que entender, né? Eu acho que o dado, não sei, a minha visão, acho que o dado ele vai ser super importante para gerar alguns inputs, mas no final do dia você vai ter que descer para entender um pouco melhor o comportamento, o gosto, essas coisas, né? Não adianta, você acha que vou mandar um e-mail aqui e já vai resolver? Tenho dúvida, né, cara? Não vou pegar um dado, né? Então, acho que é justamente sobre isso aí que a gente tá falando, cara. E, você falou bastante sobre essa questão aí de informação, né? Do overload de informação, né? Você falou até de alguns insights ali de marcas, começar a mudar a forma com que a imagem, o vídeo e tal, mas qual que é o papel da marca em si, né? Como que, eu acho que é até um formato de dica aqui para quem tem que se adaptar a isso. O que você deixa ali? Qual que é o papel dela nesse processo? Legal, né? Então eles falaram muito de trazer o propósito no meio do caos. Então a gente tá no caos, né? Então só vira no caos. Esse janeiro foi maravilhoso. Exato, né? Eu achei que era uma coisa de São Paulo, né? Não, cara, não é. Não, é uma tendência global. Todo mundo que eu falo, dezembro foi bem puxado, janeiro continua. Então eu acho que tá rolando um excesso de informação e muita novidade ao mesmo tempo. Não tenho resposta do porquê, mas tá rolando. Sim, então as pessoas estão com burnout, tá com recorde de burnout. Mais 70% das pessoas estão tendo problemas no trabalho por falta de sono. Então eu trouxe todos esses dados para falar que as pessoas não aguentam mais informação e quanto mais informação você der, vai ser pior e pode atrapalhar a sua própria conversão. E foi muito curioso que foi um site que a gente teve muito dentro da compra rápida mesmo, estudando experiência de checkout. Então a gente vê uns e-commerce que acham que quanto mais informação, melhor. Aí na parte do frete, o cara bota ali 6 tipos de frete, né? Jetlog, o Sedex, o Correio, a sei lá quem. O consumidor não quer saber 6 opções de frete. O que importa para ele? Quando que vai chegar e quanto que ele vai pagar. Então você não precisa, piorar a situação. A gente vê também colocar, né? Chega em 3 dias úteis. O cara vai pensar, hoje é sábado, já vai chegar ou não, eu preciso para sexta-feira. Então, não. Por exemplo, uma coisa que a gente fez foi colocar 2 opções. O mais rápido e o mais econômico. E a gente coloca ali, chega dia 13, terça-feira. Pronto. Você tem 2 escolhas, né? Exato. O preço ou prazo, basicamente. Exato. Então, não precisa colocar mais informações. Aí fala um pouco de pagamentos também. Ficou muito esse estigma por muito tempo de quanto mais opções de pagamento, melhor para o cliente. A gente vê checkouts com 9 tipos de pagamento, 3 tipos de cartão de crédito. E, o consumidor já está cansado. E olha aquilo, dá aquele peso ali, pode ser um motivo para a pessoa abandonar, né? Às vezes você pensa, uma coisinha pequena dessa, mas são dezenas de coisas dessa que ele passa durante toda a jornada e uma delas ou outra pode fazer com que ele dê esse passo para trás. Então, a gente vê assim, às vezes tem uma wallet lá no checkout, só 10% das pessoas clicam, mas de quem clica quase ninguém converte. Está perdendo um monte de cliente lá, né? Então, tem meios de pagamento alternativo que fazem sentido. A gente vê que marcas trabalham bem, às vezes um Pix parcelado. Mas, em geral, a gente fala para tentar simplificar. Às vezes tem marcas que melhor deixar lá. Cartão de crédito Pix. Se Pix tem desconto, dá o destaque no desconto e pronto. Não tentar confundir mais. Então, o papel da marca é trazer simplicidade, dar direção e não trazer mais escolhas e mais informação para o cliente. Cara, é o menos é mais, literalmente, né, cara? Exato. E é engraçado que a gente tá no e-commerce há um bom tempo, né, cara? Isso sempre foi falado, mas nunca aplicado da forma correta. E aí chega em 2026 ainda tem gente ali com 10 opções de frete, 30 campos de formulário ali no checkout, Exato. Né, cara? É bizarro. E você acha que a gente tá preparado para isso, cara? E até pensando no nosso cenário, né? E você que lida com uma solução no coração ali, talvez, da decisão. Você acha que a gente está preparado para essa mudança, né? Para essa simplificação? Como é que você imagina a gente transitando para esse modelo? E até pensando, né, cara, se você quiser conectar com a IA tomando a decisão por nós, né? Fazendo a compra e tal. Como que é a sua visão sobre isso?
Então, assim, é difícil falar que a gente está preparado, né? São muitas mudanças, é até um pouco assustador, né? A gente como checkout ali, a gente escuta muitas coisas sobre a IA, vai fazer a compra, né? O comércio agente, a pessoa vai comprar dentro do ChatGPT ou do Gemini e não vai passar pelo site, pô, qual que vai ser o nosso papel no meio disso? O Discovery Commerce, as pessoas pesquisando dentro das redes sociais, dentro do TikTok. As pessoas vão finalizar dentro do TikTok, elas não vão mais passar pelo seu site. Então tá mudando, é difícil falar, duvido que alguém esteja 100% preparado, mas a gente tem que tentar pegar essas ferramentas e aos poucos testando e vendo o que dá certo e o que não dá certo, para quando chegar o momento a gente falar que pô, a gente fez o melhor possível e conseguiu se adaptar e poder trocar de rota se precisar de forma mais rápida, em vez de ter que aprender alguma coisa muito atrasado, né? Então a gente vê marcas investindo bastante em experiência de usuário, já trabalhando com GEO. Então acho que as pessoas vão ter que... O papel do Head de E-Commerce sempre foi muito difícil, né? O cara tem que gerenciar marketing, produto, estoque, canais, tem muita coisa e agora com essas novas tecnologias vai ficar mais difícil ainda, mas acho que o principal ponto é estar muito atento a tudo e estar preparado para se um dia a gente ver que está tudo virando para cá, conseguir virar rápido. Cara, você falou dessa questão, né, de canais, o TikTok, né, cara? Eu fiquei chocado, né? Você pesquisa, né? Você comentou. Eu fui fazer uma compra no TikTok, demorou 20 segundos. 20, 30 segundos no máximo ali. Eu falei, porra, é bizarro isso, né? Como é fácil, né? E eu vejo também uma mudança muito forte na comunicação, né? E eu vejo as marcas se esforçando para se adaptar, né? Mas o que eles falaram sobre isso, né? Qual que é o papel, a nova segmentação, né? Você falou de alguns temas, né? Mas como que vai ser essa mudança? Vai ser por canal? Vai ser por perfil, por persona? Como que foi falado isso lá? Legal, então, primeiro vai ter um shift grande dessa parte de discovery, né? Onde o consumidor vai pesquisar sobre seus Primeiro produtos. Eu preciso saber isso. Exato. O primeiro passo atrás, você entender onde seu consumidor tá, como que ele faz. Eu acho que vai depender muito de segmento, né? Então, roupa, talvez você prefira ver o que seus influencers estão usando, pesquisar uma roupa para festa no TikTok e ver o que tem ali. Precisa fazer uma reforma em casa, talvez seja melhor um ChatGPT para saber, não esquecer de nada, saber o passo a passo. Então, acho que cada uma das jornadas vai ser diferente para cada um dos segmentos, precisa estar muito atento a isso. E aí, dentro de cada um dos canais, você vai ter que saber se comunicar melhor. E uma coisa que eles falaram muito, outra tendência legal, é que as pessoas estão com uma quebra de confiança, né? A Cassandra falou que a confiança está em colapso. Então, as pessoas não acreditam mais em empresas, não acreditam mais no governo, não acreditam na mídia. Tem até um executivo da Coca-Cola me contou uma história que fizeram um deepfake, um vídeo fake de IA, no México, da Coca-Cola denunciando trabalhadores mexicanos, os policiais entrando na fábrica e deportando eles para o México. E isso bombou no México, ele falou que era super fake o vídeo. Nossa. Mas rolou um boicote contra a Coca-Cola e ela perdeu 30% das vendas por causa disso. Nossa. Então, olha... Ou seja, uma crise instaurada por conta de algo fake, cara. Exato. E aí algumas pessoas depois vão perceber que era fake. Não sei se elas vão recuperar a confiança na Coca-Cola, mas elas vão ficar muito desconfiadas em relação à IA. E com toda essa desconfiança, eu acho que o Brasil é pior ainda, né? A gente tem muito escândalo do dia a dia, né? Todo dia sai uma notícia nova. Aqui a gente é campeão de fraudes, então já tentaram fraudar seus dados. Seu e-commerce com certeza já passou alguma fraude por ali. E aí o consumidor totalmente desconfiado, as marcas vão ter que mudar o discurso de prometer, então ficar prometendo que as pessoas não acreditam mais, e mudar o discurso para entregar e tentar passar essa confiança para elas. Então, a construção da confiança vai ser um grande desafio nessa comunicação. Mas o que é essa entrega, né? Porque, vai ser difícil. Eu vou sair de um ambiente que a gente está acostumado a fazer promessa, né? Eu acho que a gente está indo ali para um caminho com os influenciadores, creators, pessoas dando opinião cada vez mais, mas, cara, o que é essa entrega que a marca vai ter que fazer? Uma vez que ela perde, em teoria, tem a pouca credibilidade com o consumidor. Legal. Ela vai ter que trabalhar nisso, né? Falando de marcas fortes, realmente, a gente vê que tem pessoas que preferem pagar mais num site que elas confiam do que num outro site que está um pouco mais barato, mas que elas desconhecem, principalmente por essa desconfiança. Se a sua marca não tem isso, você vai ter que construir isso. Uma forma é pegar a reputação de outros lugares, então se fala muito em alavancar influenciadores. O influenciador tem uma reputação, ele consegue, ao se juntar com a sua marca, passar essa confiança para o consumidor comprar lá. E outra coisa importante, por exemplo, usar dados de próprios clientes e consumidores para alavancar sua confiança. Então, na própria página de produto, uma coisa que se fala muito, mas não é todo mundo que faz, é colocar lá os reviews com fotos reais do cliente,
e isso já traz uma confiança maior para o cliente final. E aí, falando disso, por favor, não coloquem reviews fakes. Por favor, a IA fica criando... Vou criar um agente de review aqui. Exato, né? O consumidor quer essa confiança verdadeira. Então, vai ter que ser esse discurso, a gente já entrega, a gente trabalha com tantos clientes. São validações ali que vão acontecer. Exato, vai precisar muito dessas validações para o consumidor se sentir confortável de comprar com a marca. Tem algumas curiosidades, né? Aí a gente está passando pelo momento lá que é a IA fazendo o processo de compra, né? Como que vai ser isso? Como que isso conecta com essa comunicação e segmentação que essas marcas terão que fazer agora? Legal. Então, aí, esse novo desafio realmente do comércio agêntico, né? Já se falou muito no último ano sobre isso, né? A IA vai comprar pela gente, mas foi assustador como que eles falavam lá, como se fosse uma coisa supernatural. Pessoal do Google, da IBM, da própria PayPal, eles falavam como se fosse realmente a IA vai parar de comprar 100% e os humanos vão parar de comprar. Você acha que é rápido esse movimento? Como é que tá na sua visão aí? Então, eu tenho um pouco de pé atrás ainda em como que isso vai acontecer, né? Eu até tentei ontem comprar por IA para ver se já estava rolando aqui no Brasil. Oi? Em qual IA? Tentei tanto o ChatGPT como o Gemini, mas ainda não está disponível no Brasil. Mas na NRF eu vi ao vivo o pessoal comprando pelo ChatGPT, comprando pelo Gemini sem sair. Simplesmente, quero o checkout. Quero o sapato, tá lá na conversa do ChatGPT, clica com um clique ali, ele dá um pop-up com Apple Pay ou Google Pay, clicou, acabou. Não entrou no site. E aí sim, vai ser um desafio grande, porque nesse ponto vai ter o machine-to-machine marketing. É o marketing que você faz específico para a IA e entre máquinas e que não tem mais aquele poder grande da marca. E se isso vai crescer, o share de compras que vão ser feitos por IA ainda é muito incerto, né? A gente vai ter que ver se isso vai ser grande ou não, mas isso é totalmente diferente da construção de marca que a gente fazia no passado. Então aí entra uma preocupação, né? Como que a gente vai saber que aquilo que está sendo recomendado é realmente o melhor, já que você está fazendo máquina para máquina? Como que vai ser esse processo ali? Porque o consumidor basicamente fala, quero comprar uma caneca branca XYZ. Ela vai recomendar o produto que ela acredita, baseado no meu perfil. Mas como que eu garanto que essa é a melhor opção? Legal. Então, esse também foi um ponto muito de discussão na NRF. E aí, voltando ao negócio da desconfiança, né? E o problema de acreditar. Os humanos também não acreditam 100% na IA. Acho que 54% das pessoas não acreditam na IA. Agora que o ChatGPT começando com ads, tem muita gente desconfiada, né? Putz, ele vai recomendar o que estão pagando melhor ele ou não. Mas o que eles falam, né? Que eles vão fazer as IAs pesquisarem por alguns parâmetros, né? Então, preço, mas eles vão considerar muito reputação também. Então, eles vão comprar, eles vão ver que prazo você falou que entregou, eles vão verificar se você entregou no prazo, e se entregou, ponto positivo. Se atrasou, eles vão dar um ponto menos e eles vão ter um sistema de ranqueamento de marcas dentro das IAs para poder recomendar os produtos que são melhores. Eu estava lendo um artigo ali, né, sobre isso, que ele vai inclusive monitorar os status de entrega. Isso é real, né? Então, isso que você está falando, eu prometi tal prazo, entreguei em X prazo, tudo isso vai estar lá dentro? É isso que eles estão considerando? Então, estão considerando que vão fazer isso e vão ranquear as marcas com base no quanto você entrega, na satisfação do cliente. E aí, ela, até falando um pouco, né, de responsabilidade, ela vai ser responsável por encontrar o melhor produto e fazer a compra por você, mas toda a parte de infraestrutura, pagamento ainda vai ser responsabilidade de uma plataforma e toda a parte de entrega, relacionamento com o cliente vai ser responsabilidade da marca. Então não entregou, deu problema no pagamento, aí a culpa não é minha. A culpa não é minha. A responsabilidade dela vai ser entregar a melhor escolha de produto para você. E aí sim ela vai usar preço, mas não só isso, vão usar todos esses outros critérios de reputação de marca, de como que ela consegue se ranquear dentro do algoritmo. Então, tudo isso vai ter que ser muito bem trabalhado. Ou seja, Reclame Aqui tem que estar em dia, a logística tem que estar funcionando, o traqueamento, cara, legal. E, cara, aí falando um pouquinho, eu queria muito ouvir a sua opinião. Como que vocês lá na Compra Rápida estão vendo essa mudança, né? Eu entendo que a solução também de vocês, ela vai estar nesse olho do furacão aí, né, cara? O que vocês estão se movimentando para isso hoje, Conrad? Legal. Então, como falei, né? Primeiro, internamente, a gente está mudando todos os nossos processos com base em IA. Então, a gente contratou 3 pessoas bem focadas em fazer essas aplicações. Então, na parte de código mesmo, né? A gente colocou tudo num data lake. Quando tem um bug, eu quero fazer uma feature nova, a gente, do comercial, especifica o que é essa feature
e uma própria IA já lê todo o nosso código e já dá uma sugestão de como que vai ser isso. Ou como pesquisar, e ela já começa a fazer essas coisas. Então, dentro de casa, a gente já está fazendo o processo todo para melhorar a nossa eficiência. Mas pensando em jornada do consumidor, né? A gente ajuda e-commerce a vender mais e a gente realmente está preocupado, né? Pode ser que tudo isso seja uma viagem e todo mundo continue comprando dentro do site. Nosso checkout hoje atenda muito bem, mas a gente vai investir bastante em esse comércio agêntico, comércio conversacional em outras frentes. Então, por exemplo, a gente tem uma recuperação de carrinho que é um agente que conversa com o cliente. Que é fantástica, por sinal. Eu testei. Eu fiquei chocado. Pô, legal. E a nossa premissa hoje as recuperações de carrinho mandam um cupom, né? Vi que você abandonou, tô 10% finaliza. A nossa não, ela pergunta, vi que você deixou esse whey no carrinho, você tem alguma dúvida sobre ele? E quer entender por que o cliente não comprou mesmo. Às vezes ele não sabia, ele é alérgico à lactose, ele não sabia se ele podia tomar ou não, ele queria saber se ele podia combinar com um pré-treino que ele ia tomar. Às vezes é um produto eletrônico, ele quer saber se tem garantia ou não. Então a IA vai conversar com o cliente, fazer recomendações, ela pode mostrar outros produtos. E hoje ela está enviando o cliente de volta para o site para ele finalizar a compra. Mas a gente, já mudou a cabeça depois dessa viagem e a gente está investindo bastante em fazer toda a compra pelo próprio WhatsApp. Então o cliente pode conversar lá. Às vezes, comprou o whey, daqui a um mês eu mando mensagem, seu whey tá acabando, quer comprar aqui com um clique? E você finaliza tudo no WhatsApp, o nosso próprio agente vai no e-commerce, compra e entrega pro cliente. Cara, falando sobre essa tecnologia que vocês desenvolveram de recuperação de carrinho, eu achei fantástica. Ela realmente conversa e tenta te convencer do produto antes de dar o desconto, né? Eu lembro, eu fiz um teste com whey e mais alguma coisa, eu estava tentando comprar creatina junto. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas ela me recomendou, com base num concorrente que eu estava procurando. Eu falei, tô procurando esse tipo de whey, é isso que eu quero tomar e tal. E ela falou, tenho esse aqui, é o mais adequado para você que faz jiu-jitsu, blá, blá, blá. Legal. Cara, eu falei, nossa, isso aqui é chocante. Uhum. E aí, você falou, né? Então, a gente, no caso, no seu exemplo, né, de você finalizar a compra dentro do WhatsApp, a gente não tá muito longe disso, né? Não. Eu acho que isso já dá... Tem tecnologia que viabiliza isso e hoje já, não? Não, sim, com certeza. Tem, por exemplo, tem o WhatsApp Flows, que é uma estrutura do WhatsApp para você mesmo fazer, por exemplo, um pop-up com que você digita o cartão de crédito de forma segura. Uma coisa que a gente já consegue fazer é mandar o Pix para o cliente pagar pelo Pix por ali. Então, a gente está muito, muito próximo de ter uma super experiência no WhatsApp sem precisar voltar para o site. Então, não estamos tão distante do que a gente está falando. Eu acho que não. Eu acho que, assim, a gente fica assustado porque a gente está falando das IAs, né? Tomando dentro lá, eu estou buscando alguma coisa que eu quero fazer um comparativo. Mas se a gente traz aqui para a realidade de hoje, talvez a gente já esteja fazendo isso, né? Eu acho que os agentes ali de IA já estão viabilizando e o WhatsApp é um bom exemplo disso, cara. Curiosidade aí, vocês têm um comparativo de conversão quando faz uma recuperação tradicional ali, manda mensagem e vai pro site versus a sua? Sim, a gente... agente, né? Então a gente fala que a recuperação sem oferta de cupom tá recuperando numa das marcas de 6% a 10% e com a gente foi de 14% a 18%. Então, eu acho que vai muito de segmento, sabe? Às vezes uma camiseta você não tem tanta dúvida, sabe? O tecido é uma coisa que é menos. Mas tem segmentos que é, por exemplo, um air fryer. Aí o cliente tem muita dúvida, sabe? Putz, esse é o air fryer ideal para mim, tem o mais barato, tem o maior, é 220 ou é 110, como é que funciona a garantia? E aí, nesse tipo de segmento, a IA ajuda muito e faz uma conversão muito maior, né? Então, os resultados são muito bons e acho que o principal que a gente gosta de falar muito é a redução do uso de cupons. Então, a gente reduziu 50% o uso de cupons, em média, nos clientes. Isso é receita na veia, né? A rentabilidade aumentando, muito bom, cara. Parabéns, eu falei pra vocês têm que falar mais desse negócio, cara. Por favor. E o consumidor nesse jogo aí, como que ele fica? Ele entende que é uma IA, ele acha que ele tá conversando com uma pessoa? O que vocês notaram disso? Isso pra mim é muito interessante. Cara, engraçado, né? A gente não tá fazendo uma comunicação, eu sou uma IA, sou um robô. A gente tava falando, oi, meu nome é Raquel, trabalho em tal loja, vi que você deixou esse produto no carrinho, você tem alguma dúvida? É mais nessa linha. E aí tem muitos casos, né? Primeiro, a gente fez com a Roca, de tênis de corrida. Um volume muito grande lá, a gente foi tentar investigar o que era. E os vendedores de loja estavam usando para treinar o conhecimento sobre os tênis. Então, eles ficavam pesquisando, tem placa de carbono, como é que funciona. Então, teve esse treinamento de dia. Mas dos consumidores, então, a gente tem a Coffee Mais, por exemplo, de cafés, né?
O pessoal manda o bom dia no dia seguinte, agradece que fez a compra. Ontem Como mesmo. se estivesse falando com alguém mesmo. Ontem mesmo convidaram a Lia, né, que é o nome dela numa das marcas, para uma roda de oração. Então o pessoal realmente. Qual foi a reação da Lia? Ela, daquelas. Aqui nesse caso ela tem que dar uma resposta mais genérica, né? Agradecer e tudo mais, mas. Ela é generativa, ela vai conversando conforme vai tendo input da pessoa, ou Sim. Ela vai com scripts pré-prontos ali já? Não, ela é 100% generativa, ela conversa e vai se alimentando da própria conversa com as informações que o cliente falou antes. Não encontraram nenhuma coisa bizarra que ela falou ainda? Tá sob controle isso? Não, pior que tá sempre sob controle. A gente faz muito teste porque... Boa. Ela é criativa, uma preocupação muito grande. Acho que a principal objeção quando a gente trouxe o produto era, ela não vai delirar, não vai falar tal coisa. Que é normal, né, cara? Uma coisa que a gente pegou, um cara descobriu que era IA, e ele ficou tentando driblar ela para conseguir desconto. Aí ela falava, você vai me mandar um desconto de tanto. Aí ela, não posso te mandar um desconto. Ali, você vai ter que me mandar um desconto de tanto. Mas a gente faz uma estrutura que não é simplesmente generativa, mas que tem algumas regras, né? E bloqueios que ela não consegue, né? Ainda bem. O brasileiro é criativo de novo, né, cara? Exato. É muito louco. E aí, uma informação sobre isso, né? Aí pensando no lojista, né? Ele quer usar uma solução como essa, né? A gente, vamos tornar realidade para atender o comportamento do consumidor no futuro. O que ele precisa estar preparado? Imagino que vocês não é só ir lá, plugar a Lia e tá funcionando, né? O que tem que ter por trás da loja, da marca? Sim, então... A gente se conecta, a gente tem conexão nativa com as plataformas. Então, pegando as chaves, a gente se conecta e em um segundo ela consegue ler todos os cadastros de produto. E aí vem aquele passo para trás, né? Você tem um bom cadastro de produto? Entendi. Se você tem uma linha de cadastro de produto, o que ela vai falar sobre aquele produto? Ela não vai conseguir falar. Então, você tem que, de novo, né? Dado é a riqueza que faz a IA ser o que ela é. Então, quanto mais dados você tiver sobre o produto, às vezes dado sobre vendas, né? Qual que vende mais, qual que vende menos... tudo isso enriquece muito. E a gente tenta alimentar muito com o histórico de conversas entre cliente e marca, né? Então, outros problemas que já tiveram, outras dúvidas, a gente alimenta isso sabendo direcionar o que é mais comum para a Lia fazer um bom trabalho, né? Então, não adianta só plugar lá, tem que ter um enriquecimento bom para ela poder dar as respostas mais assertivas. Ou seja, a gente volta para o básico bem feito, né? Exato. Não adianta eu querer estar lá na frente, olhar 2028, se a minha descrição de produto, né? Se o meu review tá mal feito, né, cara? Muito bom, muito bom. O que mais, cara? O que você viu lá que vale compartilhar com quem tá escutando a gente aí? Legal. Então, foi legal, a gente fez uma visita no TikTok, voltando um pouco do Discovery Commerce. E aí eles falaram, isso aqui vai ser... eles venderam como se fosse ser o transformador. E foi um pouco assustador mesmo, né? Essa parte de, vou pesquisar pelos influenciadores. E lá no Sudeste Asiático, já é o segundo maior canal de venda digital. Nossa. É o TikTok Shop. Mas, ao mesmo tempo, tinham vários, CEOs, donos de marcas muito grandes, super frustrados com o TikTok Shop. Eles, cara, a gente investiu... De marcas globais. Mas eu tô falando da delegação brasileira que estavam lá. Tá. Que estavam lá e, a gente investiu e não trouxe nada, né? E aí foi uma discussão, eles falaram um pouco do passo a passo de como ter sucesso dentro do TikTok Shop, né? Então acho que dá para compartilhar um pouco desses aprendizados. Muito bom. E o TikTok, a gente lá como agência, inclusive, tá vendo muito esse movimento do TikTok Shop, cara. Legal. Só que tem muita gente que quer entrar, a gente acha que o produto não tem fit, a gente não tem essa clareza ainda, né? Porque é uma compra de impulso, né? Um ticket baixo, né? Mas conta aí, como é que é essas trocas aí que vocês tiveram? Legal. Então, eles deram vários exemplos, sei lá, de um cara vendendo ferramenta, alguns segmentos meio fora da curva e que deram certo. Mas, assim, o primeiro ponto é que quando você faz uma propaganda, tem esses shorts e tudo mais, você consegue mandar várias vezes ou mais de uma vez pro cliente e ele ser exposto a isso ao pouco dos tempos. Agora, um Reels, um TikTok, você não vê o mesmo Reels 2 vezes. Você não vai querer, você vê um negocinho legal sobre o produto, você não vai assistir de novo. Então tem que ter uma enxurrada de conteúdo para você conseguir atingir ele de várias formas e ele conseguir gostar do seu produto, entender melhor o que ele faz. Então, e para ter esse enxurrada de conteúdo é difícil, você tem que ter um grande investimento e não é só dinheiro, assim, mas é de tempo, energia. Então, tanto eles falam, né, para você começar, primeiro pegando um produto hero, um produto que pode ter um sucesso grande, né? Porque as marcas pegam, conectam, botam 100 produtos lá e acham que o pessoal vai acabar comprando tudo, né? Então pega um produto hero, faz bastante conteúdo dele, mas faz uma campanha forte com os afiliados. Então você tem que ter uma rede de gente para tanto você quanto os afiliados fazerem muito e muito conteúdo
para o consumidor ser impactado de várias formas diferentes. E para o lançamento vale a pena investir mais, às vezes também numa taxa de afiliado, né? Você pode pagar 1% para afiliado, você pode pagar até 80% para afiliado no TikTok Shop. Nossa, é muita coisa. Mas lógico, né? Tem coisa que é margem, tem coisa que não vai se pagar, mas para começar eles dizem para se fazer alguma coisa mais agressiva com os afiliados e tentar investir num produto muito para ter esse primeiro upside de venda e ter esse pop-up. E aí fazer isso por uns 3, 4 meses focando em um produto, para depois você começar a expandir para mais, e aí só depois de um ano que eles falam que você vai ter uma venda recorrente dentro do TikTok. Isso você começa com um produto, mas a sua marca que vai ser exposta ali dentro. Esse é a linha do tempo que você falou aqui, né? Dos 4 meses, um ano. Então você vai ter sua marca, você vai botar um produto hero lá, vai produzir conteúdo, vai pegar afiliados para trabalhar junto com você, e depois de alguns meses esse produto vendendo e dando certo, aí você começar a inserir outros produtos, fazer outro hero, e aí sim você vai conquistando o mercado e tendo presença dentro do TikTok Shop. Legal. Resumindo ali, produto, bom produto, um produto que tenha fit, produto hero, que você falou. Creators, né? Os famosos, muito, é isso? Ele tem que ter uma estratégia muito forte de como captar o creator. Sim, muito. Ter bastante... Sim. É isso, importante ter bastante volume de vídeos. Quanto mais vídeos circulando, é o motivador de sucesso ali, né? Exato. Cara, legal, muito interessante. E a gente está acompanhando, assim, a gente está vendo até... não sei se vocês já começaram a notar, mas vendo novos negócios, agências, serviços sendo criados em torno desse comportamento novo. Sim. Parece promissor. A gente vê, acho que teve uma empresa aí que chama... Eu não vou lembrar o nome agora, mas chegou a faturar 89 milhões no primeiro ano. Cara, virou um case e o cara, foi milhares de vídeos que foram publicados. Depois eu vou pegar e eu coloco lá na descrição. Foi bizarro, assim, só que foi isso que você falou. Um produto campeão, barato, com muita divulgação, muita mesmo, virou viral e aí o cara explodiu, assim, cara. Sim. As marcas estão preparadas hoje para isso? O que você nota aí? Então, o que eu vi com as conversas que eu tive, né? Que as marcas têm uma estratégia forte no canal próprio, que ela já tem algumas campanhas, e ela vai falar, deixa eu tentar um pouco desse TikTok Shop, né? É meio que vou ver se dá certo aí. Aí é foda, né? E essas não viraram. É difícil mesmo, mas eu acho que você fala que eu quero entrar nesse mundo, eu acho que você tem que fazer um investimento grande de energia, não é só de dinheiro, né? Às vezes botar alguém focado nisso, trabalhar bastante essa rede com os afiliados, é um desafio grande, não é fácil, mas assim, eu fiquei assustado também, eu acho que vai ter um potencial enorme de crescimento. E eles falaram se isso vai substituir as mídias tradicionais do digital ou não, cara? Então, pelo menos dentro do TikTok, eles acreditam que eles falam que vai ser lá, você vai comprar tudo por lá, os consumidores vão passar mais tempo lá. Mas não que eu vou deixar de olhar no Meta pra ir lá só pro TikTok, vai continuar tendo nos dois, né? Eles querem que você faça um shift e eles querem que você invista também dentro do TikTok os ads deles, né? Entendi. E que ele coloca lá pra dar uma impulsionada no vídeo, né, cara? Muito louco. Teve mais alguma coisa que vale aí compartilhar? Deixa eu ver... então teve muita dessa parte coisa, do consumidor mudando de hábito, né? Mudando onde que ele vai comprar, como que ele vai comprar... E as marcas vão ter que se adaptar a isso. Cara, e aí trazendo aqui na nossa realidade, minha opinião, eu queria ouvir a sua. Eu vejo que tá indo para um caminho como esse. Né? Eu vejo, criação de comunidades, grandes marcas tendo sucesso em criar comunidades. Né? Eu vejo que tá indo, mas não sei se é uma... já tá rolando de fato porque é um negócio que a gente precisa olhar na frente ou é uma necessidade de hoje porque, mídia tá cara, tem um monte de concorrente. A gente faz ads lá, cara, é cada vez mais caro, cada vez mais difícil de entregar, cada vez mais difícil de converter, né, cara? Qual que é a sua opinião sobre isso, Conrad? Então, como você falou, eu acho que o canal hoje, que é o site próprio, ou vender dentro do marketplace de forma mais tradicional, ainda está muito forte, está muito grande. E eu não acho que vai ser disruptado do dia para a noite, né? Não vai deixar de existir. Os outros canais são canais novos que vão crescer aos poucos. Mas o que eu tô vendo é que a briga para se manter nos canais tradicionais está cada vez mais cara. E marcas grandes que vendem muito estão tipo, eu tô investindo mais, e eu tô vendendo a mesma coisa. A gente está vendo muito reestruturação, corte de custos, e as marcas realmente muito preocupadas nisso. Então, talvez o canal não deixe de existir, mas está ficando mais caro, as margens estão ficando menores, o lucro está ficando menor. E as marcas que conseguirem achar caminhos alternativos e mais baratos vão conseguir ter uma sustentabilidade melhor. Cara, muito bom isso. Um parênteses, né? Eu tive muita conversa
em janeiro, dezembro, de pessoas que estão voltando a botar mais força no físico do que... É meio estranho, né? Na verdade, assim, eu botei durante muito tempo muito dinheiro no digital, no meu site próprio, ou no marketplace e tal. E meio que esse ano a gente viu uma curva ao contrário. Cara, eu vou fazer o movimento inverso, eu vou levar para minha loja física, eu vou investir mais ali porque, cara, aqui tá caro, né? Hoje eu tenho um e-commerce, talvez seja mais ou igual a ter uma loja numa rua conhecida ou no shopping, né, cara? Então é um negócio que... e aí eu vejo, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta. Não acho ainda que seja adaptação a esse comportamento novo, mas sim um reflexo da dificuldade que a gente tá passando por conta dessa mídia tá ficando cara, né? Sim. O cara tem que mudar. Tipo, eu vou ficar aqui, eu vou morrer, eu não vou ganhar dinheiro, vou vender, vou pagar para vender, né? Não faz muito sentido, né, cara? Exato. Mas assim, aquela velha discussão, né? Como o e-commerce não matou a loja física, a IA não vai matar o e-commerce, uma coisa não vai matar a outra, mas vai ter que aprender a conviver com cada um desses e saber onde investir com rentabilidade boa, né? Porque daqui a pouco você está pagando para poder vender. É o tema do sensorial, é trazer experiência, né? Fazer a comunidade. Eu acho que estamos caminhando de uma forma muito natural ali, sem se preocupar. Espero que seja, né, cara? Sim. Boa, muito bom, cara. E aí, mais alguma dica sobre NRF? Tem muita coisa, né? Eu tô há 2 dias estudando sobre NRF, eu queria muito ter ido, cara, mas acho que ano que vem, se tudo der certo, a gente vai. Mas, pô, foi bem bacana, né, cara? Sim, não, foi muito legal e realmente, né, você abrir a cabeça, ver tudo o que tá acontecendo. Mas, tem de tudo lá, né? Por exemplo, nos stands, eu vi 3 stands que vendem máquina para contar dinheiro. Então, putz, por um lado, o futuro tá aí, mas por outro, o tradicional também tem, né? Então, acho que tem muita coisa que dá para aplicar. E o negócio também é ter um pouco de foco, né? Você querer fazer um pouco de tudo, você acabar se perdendo, gastando dinheiro errado. Às vezes é escolher 2, 3 iniciativas pro ano, investir bem nelas, para poder pensar mais longo prazo. Isso é uma dica legal, né? E não se preocupa, né? Não vai criar aquele FOMO que, putz, eu preciso fazer, porque senão, às vezes a gente nem tá pronto, né? Não tem nem tecnologia ainda para isso, né? Exato. Como eu falei, né? Tentei comprar pela IA ontem e não consegui. Ficou frustrado, né? Baixou a conversão lá. Exato. Não, muito bom, muito bom. Conrad, acho que a gente tá chegando aí no fim, cara. Obrigado aí pela participação. Queria muito agradecer aqui pela parceria que você tem com a gente, pelo conteúdo que você trouxe, né? Comportamento consumidor é um tema que nos preocupa sempre, principalmente na solução de vocês. Mas conta aí pra galera, né? Um pouquinho como que eles conseguem te achar, te encontrar aí na rede social, LinkedIn, Instagram. E aí a gente se despede daqui a pouco aí. Pô, valeu, Caio. É sempre um prazer estar aqui. Já parceiro de longa data da Startcom, muito legal a comunidade que vocês estão construindo, o impacto no mercado de digital que vocês estão trazendo. Conrad Doerno, melhor ler aí, porque é difícil a gente vai escrever. aprender a escrever. Mas, venham conversar comigo, adoro falar sobre esses temas. A gente, como compra rápida, gosta muito de desafios, né? Então, as marcas trazem problemas, né? Putz, tô com esse problema gigante na minha operação. O que a gente pode fazer de tecnologia? O que dá pra gente fazer? Então, essas discussões são muito boas e são o que mais traz inovação pra gente. Então, procurem, tô super disponível para conversar. Galera, muito obrigado aí por ter acompanhado o nosso episódio até o final. Não esqueça de curtir aqui o episódio, compartilha com quem você acredita que vale escutar sobre o Conrad ali, o conteúdo que ele trouxe pra gente. E até a próxima. Valeu!